Tá bom, tá gravando agora. Valeu, obrigado, Júlio, por lembrar. Então tá, deixa eu só cancelar aqui. Muito bem. Rafael, só para dizer que a Aranda, que está aí no grupo, é minha mãe, e a Josiane é minha irmã. Tá bom, sejam bem-vindas. Às vezes só com o nome a gente não consegue identificar, né? Mas sejam bem-vindas aí novamente. Então, para nós começarmos hoje, eu queria fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos até agora, e eu queria que vocês me ajudassem, porque a gente já viu bastante coisa. E semana passada, a grande maioria de vocês não estavam com a gente. Eu coloquei os vídeos hoje lá, então pode ir lá assistir, vai estar disponível. Mas aí vamos fazer então uma breve recapitulação do que nós estamos vendo, tá bom? Estamos estudando o capítulo 11 de Daniel, né? Nós começamos lá com os últimos versos, finalizamos o verso 40 até o 45. Abram comigo em Daniel, capítulo 11. E aí nós voltamos para o início do capítulo, estudando o tempo do fim nos dias dos reis da Pérsia. Vimos que existe uma conexão muito forte com o nosso tempo do fim. Vimos que o capítulo ele é um capítulo histórico que se aplica ao que aconteceu na história passada, mas também é um capítulo profético que nos permite fazer aplicações proféticas para os nossos dias. Nós estudamos sobre os 4 reis da Pérsia, mencionados aqui. Né? Vimos que a Pérsia ela é o símbolo de uma nação moderna. Né? Nós já vamos falar sobre isso um pouquinho mais. E vimos também que a Grécia e esse rei, né, que vem destruir a Pérsia, claro, a Grécia aqui, o símbolo do Império Grego, o rei, o símbolo de Alexandre o Grande, mas que a Grécia também representa um reino moderno. E nós conectamos esse capítulo com o capítulo 17 de Apocalipse. E uma das coisas que nós vimos já de saída é que o mesmo princípio que nós usamos para entender o capítulo 11, nós tivemos que usar para entender o capítulo 17. E o princípio era simples, é nós sabermos em que momento o profeta recebe a visão. Para nós sabermos localizar a visão. No capítulo 11 aqui, nós vimos que foi no 3º ano de Ciro, ou no 1º ano de Ciro como rei dos Medos e dos Persas, né? Que é o mesmo ano do decreto de Ciro, onde ele proclama o primeiro decreto para os judeus voltarem a Jerusalém, que é o final de uma profecia de tempo, os 70 anos de cativeiro babilônico, decretando então o tempo do fim, o tempo de um final de uma profecia. Da mesma forma, ao estudarmos Apocalipse 17, nós vimos que o capítulo começa com a descrição daquela meretriz, com o cálice cheio de sangue, das abominações. Nós vimos que, aquele momento, a meretriz estava no deserto. Ela estava em cativeiro, pois o deserto representa o cativeiro, naquele contexto, nós vimos isso. Depois da perseguição, depois dos reis da terra se fornicarem com ela, né? E é ali naquele momento em que João vê aquela meretriz, identificando também o final de um tempo profético. O momento em que a meretriz vai ao cativeiro. Lembra, a Bíblia diz que aqueles que levam em cativeiro são levados a cativeiro. Então, da mesma forma que o papado levou os cristãos, a igreja pura, verdadeira, do capítulo 12, ao cativeiro durante 1260 anos. Agora é a vez de Roma mesmo ir para o cativeiro. E ela vai em cativeiro em 1798. O poder político vai ao cativeiro. O poder religioso, obviamente, a igreja continua até os dias de hoje. Mas aquela soberania política... Tá falhando, o meu aqui tá falhando. Será que é só o meu? O resto, o pessoal está escutando bem? Normal, Deve normal. ser a sua conexão, Tiago. Tá bom. Aqui tá bom. Então, é nesse momento, então, 1798, que é o fim do tempo, ou o tempo do fim
dos 1260. Então, esse princípio nós vimos que existe no capítulo 11 e no capítulo 17 de Apocalipse, e é um pré-requisito para nós entendermos. E aí, semana passada, nós fizemos algo muito interessante. Nós vimos que a sequência de impérios, no capítulo 11, ela equivale com a sequência de impérios no capítulo 17. Eu queria recapitular com vocês aqui. Eu queria pedir a ajuda de vocês. No capítulo 11, começa o capítulo com que império que está no poder? No final dos 70 anos. É Medo-Pérsia, né? Medo-Pérsia, tá? Antes da Medo-Pérsia, nós temos que império? Babilônia. Babilônia, tá? Então, bem fácil, né? Não estou reinventando a roda aqui. Bem fácil, Medo-Pérsia, antes da Medo-Pérsia, Babilônia. Depois da Medo-Pérsia, nós temos a Grécia. Grécia, tá bom? Bom, vamos pegar esse mesmo princípio agora e levar para o capítulo 17. Sumiu. Não estou te ouvindo. Será que é só eu? Ô, tia Eva, deve ser a sua conexão, tá? Deve ser a sua conexão. Então, vamos levar isso para o capítulo 17, ok? Quem é que está no poder em 1798, quando o tempo do fim chega? Os Estados Unidos. Ok, nós lemos o grande conflito, olhamos nas escrituras que existe uma nação ali que está como soberana, subindo ao trono da terra naquele momento, aquela besta com 2 chifres, né, que parecia como um cordeiro e falava como um dragão. Então, os Estados Unidos, ele é essa nação. Então, notem, a Medo-Pérsia e os Estados Unidos, também os dois, são poderes de 2 chifres. Ou seja, são potências divididas em 2 poderes. A Medo-Pérsia é uma união dos medos e dos persas, e os Estados Unidos, com aqueles 2 chifres em Apocalipse 13, é uma união do republicanismo e do protestantismo. Tá? Então, aqui nós já entramos numa questão mais simbólica para nós entendermos. Então, a Medo-Pérsia equivale aos Estados Unidos para nós hoje, nesse contexto. Bom, o que nós temos antes da Medo-Pérsia? Qual é o império? Babilônia. E o que nós temos antes dos Estados Unidos? Europa? Roma. Roma papal. Perdão. Papal. E como é que a Bíblia chama Roma papal em Apocalipse 17? Babilônia, grande mãe das prostituições e abominações da terra. A Babilônia, né? Mistério Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem. Então, notem, antes da Medo-Pérsia vem Babilônia. Antes dos Estados Unidos vem Babilônia. Babilônia espiritual. Tá certo? Então, o que Babilônia foi para os judeus no Antigo Testamento, Roma papal foi para os cristãos no Novo Testamento. Tá? Nós sabemos, até existe um livro antigo aí, As Duas Babilônias, mostrando como que Moisés, no passado, ele profetizando sobre Babilônia, ele também profetizava sobre Roma. Nós falamos que, assim como Jeremias viu as mulheres cozendo os próprios filhos, né, no cerco de Jerusalém, da mesma forma, durante o cerco de Roma, no ano 70, essas cenas se repetem. Então, existe um paralelo aqui muito forte. Muito bem. Bom, depois da Medo-Pérsia, nós temos esse Império Grego aqui, com Alexandre. E aí, no Apocalipse 17, o que vem depois dos Estados Unidos? Nós estudamos semana passada. As nações. As Nações Unidas, né? Juntas, unânimes, com o mesmo intento, né? A nova ordem, né, de coisas, um governo mundial. Então, a Grécia, nesse contexto, que a propósito, por várias vezes na Bíblia, é simbolizada, ou é um símbolo dos gentios do mundo. Lembra que Paulo diz que o Evangelho de Cristo é poder para a salvação, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Obviamente, ele estava falando não só dos gregos, mas dos gentios.
né? Então, poder para a salvação primeiro dos gregos, depois dos gentios. Primeiro dos judeus, desculpa, depois dos gregos, os gentios. Então, a Grécia na Bíblia muitas vezes é um símbolo dos gentios, do mundo. Então, notem que essas Nações Unidas aqui, nesse contexto, é simbolizada pela Grécia. Ok? Tudo isso é revisão, tá? Nós já vimos, olha os vídeos lá, tá bem mais esmiuçadinho. Tá? E agora, eu pergunto para vocês, de acordo com Apocalipse 17, depois desse governo de 10 reis, depois desse governo mundial, qual é o próximo poder que a gente vê? É Roma papal de novo? Exatamente, é o número 8. O oitavo é Roma papal novamente. É a ascensão de Roma papal, que é quando a ferida mortal ela é curada. Aquele poder, autoridade político é restabelecido a Roma papal. Certo? Bom, então dentro dessa lógica, qual é o próximo poder que nós temos que ver aqui em Daniel 11? Eu vou fazer a pergunta de novo. Se em Apocalipse 17, vocês me falaram, Babilônia espiritual, símbolo de Babilônia. Depois, Estados Unidos, símbolo da Medo-Pérsia. Depois, os 10 reis, as Nações Unidas, né? O símbolo de Grécia. E aí depois, Roma papal de novo. Então, depois da Grécia, no capítulo 11, o que a gente tem que ver? Roma? Roma novamente. Tá? E, de fato, nós vemos Roma. Né? Você historicamente... O meu tá cortando, é só o meu que está cortando? É só o seu. É só todo o seu, mundo está normal, só o meu? Só o seu. Para mim tá bom. Tá? Então, historicamente, no capítulo 11, a gente vê Roma pagã, nesse caso aqui, como o próximo império aqui descrito. Só que antes disso, existe uma história extensa da divisão, né, da Grécia. Como que o Império Grego acabou se dividindo e a Guerra dos Diáconos, até chegar, então, à ascensão do Império Romano. Mas quando você faz esse paralelo do capítulo 11 de Daniel com o capítulo 17, nós vemos que depois dos 10 reis das Nações Unidas, você tem o papado novamente. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui já de saída é que o que nós vamos estudar aqui é história, mas é não só a história do passado, está contando a história também mais recente. E o que nós vamos ver é que a história que nós vamos ler a partir do capítulo, do versículo 4 aqui, no capítulo 11, é a história da ascensão do papado novamente. Ok? Então, o que acontece aqui é que a estrutura ela precisa ser compreendida e a forma que eu entendo é assim. E por isso que eu compartilho com vocês. Existe uma transição aqui. E a Grécia, ela destrona a Medo-Pérsia, mas logo ela se separa, ela se divide e um outro poder acaba aparecendo, que é Roma. Só que existe uma história que envolve essa transição. E essa história está detalhada aqui nesses versos. E é isso que nós vamos começar. Eu não estou ouvindo nada. É isso que nós vamos começar a desmembrar. Tudo mudo. Tia Eva, a senhora escuta agora? Seria interessante ela sair e entrar de novo, né, irmão? Eu acho. Vou ver se eu chamo ela no WhatsApp aqui para tentar dar uma ajuda. Isso, tá bom, valeu. Tá bom? Alguma dúvida, alguma observação, algum comentário sobre essa breve recapitulação? Eu entendi assim que o irmão, por estudar essas, principalmente, como o senhor disse, o 11.4,
na divisão da Grécia, dá para a gente extrair coisas muito importantes para a gente entender o que está acontecendo, né, irmão? Exatamente. Então, o que o anjo Gabriel, lembra que é o mesmo anjo que está falando para Daniel e para João. Então, o que o anjo Gabriel está detalhando aqui é a transição, o que acontece lá quando depois que Alexandre vem, depois ele é tirado, né, e o reino é dividido, toda aquela transição, como que surge a batalha do sul contra o norte. Então, uma vasta história ali. Qual que é a razão de Gabriel falar isso para Daniel? Obviamente, para o nosso benefício, né? Só que essa história já está toda no passado, então nós podemos ver, ok, historicamente é um cumprimento profético. Cumprimento profético. Só que, além disso, existe uma aplicação para o nosso tempo, e nós vamos ver aqui, eu já estou dando, né, vamos dizer assim, o punchline aqui, né, que toda essa história que nós vamos começar a observar agora, na verdade, é a história da ascensão de Roma papal para os nossos dias, ilustrada nessas guerras dos diáconos do Império Grego. Por quê? Porque depois da Grécia, depois das Nações Unidas, quem é que vem? O papado. Então, essa é a aplicação, essa é a estrutura que nós temos que seguir. Tá? Então, são duas coisas. A parte histórica, sim, a divisão do Império Grego, na história, nós vamos começar ali, nós vamos ir na história e ver como que aquilo ali aconteceu, mas o nosso objetivo é trazer isso para Apocalipse 17 e ver que depois das Nações Unidas, o papado voltará. E nós vamos ver que essa história, na verdade, ela se encaixa com os últimos 6 versos do capítulo 11 de Daniel. É por isso que nós começamos lá. Eu tinha que dar para vocês esse framework, essa estrutura para vocês entenderem. Tá bom? Ok. Vamos ler então no capítulo 11, Daniel 11, do verso 3 ao verso 5. Eu queria que alguém lesse para nós. E aqui nós vamos bem devagar, tá? Nós não vamos tentar apressar as coisas, porque é um material denso, ele precisa ser bem mastigado para que a gente possa entender e se apropriar do conteúdo, tá bom? Daniel 11, verso 3 ao verso 5. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Muito bem, obrigado. Então, aqui, obviamente, se você lesse o verso 2, você iria ver que o último rei da Pérsia aqui mencionado, ele suscita todos contra a Grécia. E aí depois se levanta um rei valente, obviamente é um rei da Grécia, e é um símbolo de Alexandre o Grande. E essa história ela não aparece aqui pela primeira vez. Na verdade, por 2 outras vezes, no mesmo livro, nós vemos essa transição. Tá bom? Vamos olhar no capítulo 8 de Daniel, como que Deus ilustra essa transição da Pérsia para a Grécia e como que Alexandre ele é quebrado precocemente e o reino dele acaba sendo dividido entre 4 partes, okay? Ao longo de alguns bons anos. Tá bom? Então, Daniel, capítulo 8. Alguém lê para nós aqui do verso 5 até o verso 8. Mas o rei do sul será forte, como também... Não. Aqui nós estamos em Daniel 8 agora.
Daniel 8, do verso 5 ao verso 8. Desculpa. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Tá ótimo. Dirigido Pode continuar, irmã, desculpa. Pode continuar. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Muito bem, obrigado. Então, quem são esses 2 animais? Um tem 2 chifres e luta com esse que tem um chifre, um notável chifre, que quebra esses 2 chifres. Bom, a gente não precisa adivinhar aqui, porque a própria Bíblia nos dá a resposta. Olhe no mesmo capítulo, do verso 20 ao verso 22. Alguém pode ler para nós? Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Muito bem, então nós estamos aqui vendo a mesma história do capítulo 11. Tá bom? Mesma história. Então aqui nós temos a Medo-Pérsia sendo quebrada por esse bode que é a Grécia, né, o Império Macedônico. Esse grande chifre é Alexandre o Grande. Né, ele vem, o bode vem numa velocidade tão rápida que ele nem toca na terra. Na verdade, Daniel 7:6 descreve esse mesmo poder como um leopardo com asas, de tão rápido que ele vem. Né? Inclusive, vocês sabiam que Alexandre o Grande era um grande admirador de Ciro? Grande admirador de Ciro, né? O general que destruiu a Babilônia. Então, aqui nós estamos falando de uma conquista extremamente, um exército extremamente avassalador, rápido, né? O leopardo com asas, imagina a velocidade. E eram quantas asas? Eram 4 asas também. Então nós vamos ver que esse número 4 ele aparece, né? Dividida dos 4 ventos, 4 asas, tá bom? Por quê? Porque quando esse chifre é quebrado, nós vamos ver que 4 generais ou diáconos, eles acabam reinando em regiões diferentes do Império Macedônico. Tá bom? Essa história não é nenhuma novidade para nós. Nós conhecemos bem essa história porque faz parte do ABC da profecia bíblica. Vocês lembram qual era o nome desses diáconos? Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Muito bem. Então, obviamente, passaram-se algumas décadas, várias batalhas para que essa estrutura se formasse. Não foi assim, de repente, que o chifre foi quebrado e, bum, 4 estruturas ou pequenas forças imperiais se constituíssem naquela região. Não. Várias batalhas, vários conflitos até que se criou essa estrutura. Tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui no mapa como que era essa estrutura, tá? Nessa época. Vamos ver aqui. Ok.
Tá bom. Então, vocês notem aqui, ó. Tirar essa... Então, aqui no sul, né? Aqui no sul, nós temos Ptolomeu. Tá? Então, essa região roxa aqui era dominada por Ptolomeu. E aqui no norte, nós temos os outros três. Né? Seleuco, na região da Síria, e aqui Lisímaco e Cassandro. Tá certo? O que acontece? Ah, e a propósito, olha que interessante que durante essa... E nós vamos ver que isso acaba criando uma guerra bipolar, né? Uma bipolarização entre o rei do norte e o rei do sul. Tá? Nós vamos ver como é que acontece isso. Nesse mapa, eu achei interessante que nós temos quem aqui nos bastidores? Os filhos de Ismael. Tá? Notem como os filhos de Ismael, nesse mapa aqui, aparece ali quase como nos bastidores dessa guerra. Nós sabemos o papel dos filhos de Ismael nas profecias dos últimos dias. Inclusive, essa semana eles têm tomado lugar nas arenas dos jornais e telejornais e noticiários do mundo inteiro. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Vamos voltar lá em Daniel 11. Daniel 11 fala no verso 4 que essa divisão do Império Macedônico não seria entre os descendentes de Alexandre, e realmente não foi, foi entre os seus generais, tá? E que a descendência dele não iria tomar posse desse reino, e realmente não aconteceu. E aí no verso 5 fala que ele será forte o rei do sul. Então Ptolomeu, aqui no sul, se tornou muito poderoso. Tá bom? Mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, reinará poderosamente e seu domínio será grande domínio. Como é que nós vamos entender esse verso? Tá? Então eu quero colocar de forma bem simples, tá? Que Seleuco, em algum momento na história, ele foi ajudado por Ptolomeu, tá? Para reter o território dele. Vários conflitos aqui aconteciam e em algum momento da história, Ptolomeu ele deu um apoio militar a Seleuco. Você pode pesquisar no Google, você vai encontrar essa informação, tá? Só que chega um momento... eu vou pedir, se você não está falando, coloque o microfone no mudo, por favor, tá? Para não ter ruído na gravação. Chega um momento que Seleuco, ele começa a ter uma ambição. Eu vou colocar você no mudo, então, espera aí que eu faço aqui. Chega um momento, então, que Seleuco ele começa a expandir o seu império. Tá? Começa a expandir. E aqui você está vendo aqui essas setas aqui, ó. Né? O que acontece? Lisímaco ele conquista a região de Cassandro. Então essa parte aqui acaba sendo verde, né? E depois Seleuco vem e conquista essa região aqui. Tá? Então Seleuco acaba conquistando 3 regiões geográficas do Império. Tá? A parte da Síria, a parte de Lisímaco e a parte de Cassandro. Tá certo? Enquanto isso, Ptolomeu ficava no sul.
Tá certo? Bom, isso é muito importante. Porque o que determina Seleuco, ou o que qualifica Seleuco com o título de Rei do Norte, profeticamente, metodologicamente, é o fato dele conquistar 3 regiões geográficas do Império Macedônico. Por que eu falo isso? Porque isso é uma regra bem estabelecida já nas Escrituras. O Rei do Norte, ele se torna Rei do Norte quando ele conquista 3 regiões geográficas. Talvez não seja relevante, mas só por questão de curiosidade, já pedindo desculpa por ter interrompido. Essas regiões no mapa hoje, elas são que regiões ali? A Rússia? As fronteiras, a gente tem que entender que quando nós estamos estudando agora esse capítulo, nós estamos indo nos mapas da época, porque as fronteiras e os territórios geográficos, eles mudam muitas vezes a cada mês, dependendo dos conflitos. São extremamente flexíveis e sujeitos à mudança. Né? Então, isso é muito importante. Os mapas, antigamente, são totalmente diferentes. Bom, quais são as regiões atuais? Nós vamos chegar lá, nós vamos ver que configuração atual seria hoje. Tá? Mas é importante nós entendermos que naquela época eram essas 3 regiões dentro do Império, e assim, então, Seleuco se torna o Rei do Norte. Tá bom? Mas essa é uma pergunta importante, porque quando nós começarmos a avançar no capítulo, nós vamos encontrar batalhas, como a Batalha de Ráfia, a Batalha de Ipaniam, e nós vamos ver que existia um objetivo comum, que muitas vezes a gente não percebe, justamente por causa dos mapas. Mas existe uma região que todas as nações ali estavam de olho. Tá? E muitas vezes, olhando o mapa, nós não enxergamos. Mas isso é uma outra história. Tá? Então, voltando para as 3 regiões geográficas. O Rei do Norte se torna Rei do Norte quando ele domina 3 regiões geográficas. Como é que nós sabemos isso? Bom, nós podemos estabelecer isso pelo menos 3 vezes. Tá? No capítulo 8 de Daniel, abram comigo em Daniel capítulo 8. No verso 9, falando sobre Roma, esse chifre pequeno, nesse verso, Roma pagã. Tá? E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Que chifre pequeno foi esse que cresceu para o sul, o Egito, para o oriente, a Síria, e para a terra formosa, a Palestina? Roma pagã. Roma pagã. É o mesmo poder que nós estávamos falando ali antes do estudo, que se engrandeceu até contra Cristo e o crucificou. Tá bom? Então, notem, Roma pagã, ela se torna o Rei do Norte quando ela conquista 3 regiões geográficas. Sempre tem que conquistar 3 regiões. Nesse caso do verso 9, nós temos o sul, o Egito, a Síria, o Oriente, né, e a Palestina. Tá? Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, voltem no capítulo 7, falando agora sobre Roma papal, um outro também rei do norte. Olhem comigo aqui no verso 24. Verso 24. Alguém pode ler aí, Júlio, para nós. Os ostrogodos ali, né? E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Quem é esse outro rei que se levanta?
Aí você vai no verso 8, você vai ver que é um chifre também, que tem olhos como os de homem e uma boca que falava blasfêmias ou grandes coisas. Nós estamos falando do poder papal. Ele se levanta do meio da Europa. E quando ele se levanta, diz que ele abate quantos chifres? Quantos reis? 3. 3 regiões. Que regiões foram essas? Ou que chifres, que reinos foram esses? Mais uma vez, o ABC da profecia, né? Os ostrogodos, os vândalos e os érulos. As nações arianas que não deram suporte a Roma da mesma forma que os reis da Europa deram. Tá bom? Então, quando que o último chifre é arrancado e Roma papal se torna o rei do norte? (538) 538. Muito bem. Então a supremacia papal é marcada pela remoção do último chifre ou pela conquista da última região geográfica. Tá certo? Bom, trazendo para os nossos dias, nós estamos estudando sobre o rei do norte nos últimos versos de Daniel. Nós vemos que ali também o rei do norte precisa conquistar 3 regiões geográficas antes de ascender ao trono da terra. Antes de voltar a ser o 8º rei, lembra? O número 8, que Roma voltaria a ser. Que regiões são essas? A Bíblia diz o sul, o Egito, que para nós sabemos que é o comunismo soviético, né? A Rússia. A Terra Formosa, que é os Estados Unidos da América, e o Egito, que é um símbolo das nações. Então, mais uma vez, mais um exemplo de que o rei do norte se torna supremo e poderoso depois que ele conquista 3 regiões geográficas. Tá? Isso é um princípio antigo, mas muito importante para nós entendermos essa história. Tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui no gráfico. Aqui nós temos as 3 regiões, tá? Agora, quando que isso aconteceu na história? Em 281, tá? Aqui Seleuco conquista as 3 regiões. Ok? Então aqui ele ele se torna o rei do norte. Certo? Bom, se ele se torna o rei do norte, quem é o rei do sul? Ptolomeu. Ptolomeu, tá? Então o verso mesmo nos fala, né? Que Ptolomeu ficou no sul e ele era o mais poderoso, mas Seleuco acaba se tornando ainda mais poderoso do que Ptolomeu. Ô Gui, Oi. só um detalhe aqui de pesquisa, de outras vezes que eu tive olhando, outra vez eu estava olhando Daniel 11, o Maxwell, que é um historiador, que ele tem um livro da profecia segundo Daniel e também Apocalipse, né? Ele fala que o Ptolomeu, ele quis ir para cima, perdão, o Seleuco quis ir para cima do Ptolomeu, ele quis tomar a Judéia e a Palestina ali do Ptolomeu. E aí o Ptolomeu fez ele lembrar, né? Mostrou que ele tinha chegado onde chegou por causa do auxílio do Egito, por causa da ajuda dele. Exatamente. E aí ele regrediu, ele retornou, né? Ele não podia atacar ali a Palestina e a Judéia. Perfeito, perfeito. Mas nós vamos ver que o que acontece quando Seleuco Nicator morre, os seus descendentes e também Ptolomeu e os seus descendentes, eles continuam nos conflitos.
era um conflito quase permanente, né? Mas de fato, realmente, Seleuco se tornou o que ele se tornou pela ajuda do sul, do Egito, né? Sim, ele ficou muitos anos refugiado lá, né? Exato. Toda essa história, ela também se encontra no livro de Uriah Smith, né? Daniel e Apocalipse, por Urias Smith, tá? Você pode encontrar em detalhes lá. Muito bem. Tá? Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, esse estudo aqui vai continuar semana que vem. No capítulo 5, diz que ele reinará poderosamente, o rei do norte, e seu domínio será grande. Nós vimos que ele conquista essas 3 regiões e se torna o rei do norte. Verso 6. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. É uma confusão esse verso aqui. Então a gente tem que desmembrar ele, e não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. Tá? Mas nós vamos começar aqui. Tá? O que acontece é que, devido a esse constante conflito entre Seleuco Nicator e o rei do Egito, Ptolomeu Sóter, tá? E os seus descendentes também, eles decidiram, por fim, tentar fazer um acordo de paz. E essa tentativa de acordo aconteceu no ano 252. Tá? Vou marcar aqui como um tratado de paz. O que consistia esse tratado de paz? Bom, como é que se fazia tratados de paz antigamente? Através de casamentos, de dotes, né? Então, o que acontece é que Ptolomeu leva sua filha, Berenice, para casar com Antíoco, que aqui nessa época já era os descendentes aqui, né, de Seleuco Nicator. Antíocos Theos era o nome dele, né? E aí você pode encontrar os detalhes, eu não vou entrar em detalhes aqui na história. Tá? O que é importante nós sabemos é que há essa tentativa de tratado de paz que envolvia um casamento entre a filha do rei do sul e o rei do norte. Só que houve um problema. Nessa época, o rei do norte ele já era casado. Ele já era casado com uma mulher chamada Laodicea, ou Laodice, e para que ele pudesse casar com Berenice, a filha do rei do sul, ele teve que colocar a sua esposa de lado. Tá? Então, todo esse enredo acontece nesse tratado de paz. Obviamente, aqui a gente não precisa ser nenhum estudioso para ver que isso não ia dar certo. Né? E realmente não deu certo. O que aconteceu aqui em linhas gerais? Né? O rei do norte acabou trazendo a sua esposa de volta com o seu filho, né? Mesmo depois de todo esse acordo. Só que a Laodice, com ira e zelo pelo descendente dela, que ela queria que o descendente fosse o próximo rei do norte, o que ela faz? Ela envenena o seu marido. Tá? Ela envenena o seu marido. E como isso não bastasse, ela manda matar Berenice e o seu descendente também, que era a filha do rei do sul. Tá? Então ela mata o marido, rei do norte, o seu filho acaba assumindo, e ela mata Berenice e o seu descendente. Bom, depois disso, o que você acha que sentimento você acha que aconteceu lá no Reino do Sul, lá no Egito? Obviamente,
uma ira muito grande, né? Uma ira muito grande. Nós vamos ver essa história em detalhe semana que vem. Mas Vingança, né? uma vingança, né? Uma vingança. Então, naquela época, o que aconteceu? O irmão de Berenice, ele é mandado para se vingar do rei do norte. Tá? E isso acontece no ano 246 antes de Cristo. E aqui, então, aquele grande poder que o rei do norte tinha, ele cessa. Tá? Então, aqui é o fim. Eu vou botar fim daquele grande poder que o rei do norte teria. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês lembrem de hoje, são esses 3 pontos. Primeiro, 281 a.C., quando ele se torna o rei do norte. Como é que ele se torna? Possuindo essas 3 regiões geográficas. Seleuco. Então, nós temos Seleuco, e a partir desse versículo, a narrativa de Daniel 11 é o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte e o rei do sul. Já não tem mais 4 divisões, agora são 2 só. E essa batalha constante entre o norte e o sul. Tá? Segundo ponto que eu quero que vocês lembrem é que houve essa tentativa de paz através de um casamento que não deu certo, que acabou sendo a razão, notem, a razão da retaliação estava vinculada diretamente com esse tratado de paz. Fracassado, né? Tá? Então, essa retaliação aqui, o rei do sul, ela se dá justamente por causa dos eventos conectados a esse tratado de paz fracassado. Tá certo? Então, são esses 3 pontos. E, claro, 246, o fim desse grande poder, quando o rei do sul vai e faz a sua retaliação contra o rei do norte. Tá bom? Bom, de 281 até 246, nós temos 35 anos. Que a Bíblia marca como esse grande poder. Né? No final desses anos, lembra? Esses anos são 35 anos. Tá certo? Tá? Então, para dar perspectiva para vocês entenderem aonde que nós queremos chegar aqui. Tá certo? Eu tenho uma linha de baixo aqui, nós vamos ver algumas coisas, já vou adiantar para vocês o que nós vamos estudar semana que vem. Aqui nós vamos ver que em 538, como nós vimos em Daniel 7, aqui é ano Domini, né, o depois de Cristo, o papado, ele também conquista 3 chifres, ou 3 regiões. E ele se torna o rei do norte. Tá certo? Nós vamos estudar isso aqui semana que vem. E nós vamos ver que o grande domínio do papado foram de 1260 anos, ou, como a Bíblia mesmo menciona, 3 anos e meio proféticos. Lembra? Tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos. Que acaba em 1798. Ano Domini aqui novamente, quando o rei do sul, né, que é o fim do seu... Vou botar aqui a ferida mortal. Tá? Ferida mortal. Quando o rei do sul, a França, Napoleão Bonaparte, vem, invade o Vaticano e leva o Papa a cativeiro. Da mesma forma que aconteceu no passado. Alguém lembra qual foi a razão de Napoleão invadir o Vaticano
Napoleão, o seu general Berthier, né? Qual foi o motivo da invasão? Porque, pelo que eu lembre, havia um tratado de paz assinado em 1797. Houve um tratado de paz entre a França e o Vaticano. Por que ele acabou invadindo? Só um pouquinho aqui. Tratado. Esse tratado de paz se chamou, né, o Tratado de Tolentino. Tolentino. Então, eles fizeram esse tratado. Então, por que razão que, meses depois, o Papa é levado em cativeiro, e acaba morrendo em cativeiro? É que houve um assassinato, não foi? Lá dentro. Que assassinato? Vocês lembram o que estava por trás desse assassinato? Assassinato, bem parecido com o que aconteceu com o Berenice. Justamente, exatamente Mesma a coisa. correlação exata aqui, ó, essa ruptura do tratado do Reino do Norte com o Reino do Sul aconteceu lá e aconteceu aqui. Interessante. Olha só. Nós vamos adiantar alguma coisa já da semana que vem, tá? O que nós vamos ver aqui semana que vem é que houve um casamento envolvido aqui, tá? Um casamento que não aconteceu. Tá? Não aconteceu. E a história, semana que vem nós vamos ver. Napoleão Bonaparte, ele fica noivo, há um noivado aqui, com uma mulher. Alguém lembra o nome dessa mulher? Josefina? Não é Josefina. Josefina é a que ele acabou se apaixonando depois, né? E largou essa mulher. O nome dela era Desrier. Desrier. Lembram? Desrier? Bom, o que aconteceu? Ele se noivou com Desrier, mas acabou conhecendo Josefina. E aí desmanchou o noivado com Desrier e se casou com Josefina. Tá? Bom, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Desrier, ela acaba se mudando para Roma para viver com o seu irmão em Roma. Tá? E eu não me lembro exatamente, semana que vem nós vamos entrar em mais detalhes, mas o que acontece é que Napoleão, para tentar compensar Desrier pelo desmanche de noivado, ela arranja um noivado de Desrier com o seu amigo Dufault. Tá? Dufault, que era um oficial francês que vivia em Roma como embaixador. Tá certo? E ela, então, estava prestes a casar com Dufault. E aí o que acontece com Dufault? Existe um riot, né? Um protesto nas ruas, se eu não me engano, nas ruas de Roma, e Dufault que era um francês, acaba sendo assassinado nesse protesto. E aí, agora Desrier não podia mais casar com Dufault. Isso acendeu a ira de Napoleão e foi a faísca que ele precisava para ir invadir o Vaticano. Então, notem que a invasão, a razão da invasão, ela é motivada por um casamento também que não dá certo, por um tratado de paz que não dá certo, onde houve essa questão do casamento, que é muito semelhante, muito parecido com o que nós vimos com Berenice, Antíoco e Ptolomeu. Tá certo? Então, essa é a lógica que nós vamos ver que
esses versos aqui falando sobre os diáconos e a transição da Grécia para Roma, ela está nos contando a história do passado, sim, mas ela está nos contando também a ascensão de Roma papal, desde o início, desde 538, que é o início da sua ascensão, onde Roma papal, pela primeira vez, chega ao controle da terra. Aí o que acontece? Da mesma forma que o Ptolomeu, aqui, o irmão de Berenice, volta a Seleuco, né, a Síria, destrói a Síria, leva muitas riquezas de volta para o Egito, que foram conquistadas lá na época dos persas. Ele traz muitas riquezas de volta ao Egito. O que acontece com Napoleão? Quando Napoleão invade o Vaticano, a mesma coisa acontece. Riquezas, artes, pinturas que o Vaticano havia se tomado posse durante anos, é levada novamente à França. E muitas estão ainda no Museu de Louvre, ainda hoje lá. Tanto é que Napoleão ele recebe um título por fazer essa... Desculpa, Napoleão não. Ptolomeu recebe um título de benefactor. Benefactor é esse grande agente de... como que eu poderia dizer? Benfeitor. Benfeitor, né? Benfeitor, que ele fez esse grande feito de trazer as riquezas de volta ao Egito. Benefactor e Bonaparte têm a mesma raiz. Napoleão Bonaparte. O sentido é muito parecido também. Então veja que Napoleão e Ptolomeu, benefactor, eles são a mesma figura profética. Tá? Então notem quantos paralelos interessantes que a gente encontra aqui, né? 35 anos, 3 anos e meio, os três regiões geográficas sendo conquistadas, o tratado de paz que foi falhado, um casamento aqui envolvido e uma retaliação, o fim de uma era do Rei do Norte. Evergetes, Gui, é o termo também para ele. Ptolomeu III Evergetes. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Ptolomeu Euregetes. Isso mesmo. E aqui diz, ou benefactor, ou benfeitor, né? Como um complemento que foi lhe dado pela restauração de bens materiais levados à Síria depois de muitos anos, né? Tá bom? Denso, né? Muita informação, né? Muito. Mas é algo assim fascinante, né? De nós vemos como que Deus pode fazer esses paralelos, essas ligações, né? Entre as histórias antigas com as histórias modernas. Por que nós temos que entender o início do papalismo como autoridade suprema lá em 538? Porque o que vai acontecer no futuro breve, é uma repetição do que aconteceu de 538. Então, por isso que o anjo Gabriel, na minha concepção, volta nessa história, para que a gente possa voltar também e revisar toda essa ascensão do papado, né, essa retaliação, e nós vamos ver que tem mais. Continua a história. E essa história se encaixa naquele modelo de Daniel 11, 40 a 45. Tá bom? Então aqui nós vamos parar hoje. Semana que vem nós vamos continuar. Então eu paro aqui, eu abro para algum comentário, alguma pergunta, algo que não ficou muito claro, Gui, antes da nossa oração. Gui, Sim. Eu só queria colocar ali para ti que naquele teu gráfico 3 anos e meio tem que ser 3,6, porque a base é 12. É 5 quando a base é 10. Sim, mas sim, quando sim. a base é 12, porque são 12 meses, então é 3,6. Tá certo. Não, eu entendo essa lógica, mas como que a Bíblia ilustra esses 3 anos e meio? Pelos 35
que tu colocaste ali. Olha, vamos lá comigo em Daniel 7. Vamos ver como é que a Bíblia usa a linguagem, né? Daniel 7, 25. E a razão que eu uso 3.5 é baseado nessa lógica aqui. Eu entendo que seria metade de 12 seriam 6, né? Mas a Bíblia usa 3 anos e meio, né? Aqui no verso 25, né? E destruirá e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. Então, nós sabemos que são 3 tempos e meio, né? Ou 3 anos e 6 meses, né? Então, essa lógica do 3 e meio tempo, tempos, metade de um tempo. No livro de Apocalipse também, você tem essa mesma linguagem, né? No capítulo 12 de Apocalipse, você tem essa mesma linguagem no verso 14, Apocalipse 12, verso 14. Ali diz, né? Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto em seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Então, quantos dias nós temos nesses tempos? Obviamente, no verso 6, nos fala ali, a mulher fugiu para o deserto, onde tinha preparado lugar preparado por Deus para que ali fosse sustentado durante 1.260 dias. Então, esses 3 anos e meio são 1.260 dias. É claro que são dias proféticos, né? Se você fizer 3 anos e meio, como nós contamos hoje, você não encontra 1.260 dias. Você tem que usar o mês de 30. Então, existe aí uma lógica por trás, como que nós trabalhamos profeticamente com esse tempo profético. Então, foi por isso que eu coloquei 3.5 como só um indicador de que pode ser um paralelo com esses 35 anos também, que nós vemos E eu entendo porque quando o livro de Tiago, abram comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Aqui vai, vamos dizer assim, acho que responder bem a pergunta, a observação da tia Inês, né? Tiago, capítulo 5, verso 17. O que diz ali? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Muito bem. Então, aqui nós temos os 3 anos e 6 meses, que é metade de um ano. Nós sabemos que a história de Elias é uma simbologia do que aconteceu com o papado. Foram 1.260 anos de perseguição papal, foram 1.260 anos de Jezabel reinando em Israel, né? 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio é a mesma coisa. Irmão Guilherme, se eu me permite, Pois não. então eu entendi assim, que Roma papal, ela perdeu o seu poder político, não o poder religioso, porque ela perdeu os poderes políticos. Para ela ressurgir novamente, ela tem que recuperar esse poder político, para que essa ferida mortal seja totalmente curada. Isso mesmo. Isso mesmo. Roma, quando ela recebe a sua ferida, ela não recebe a sua ferida porque Roma papal é uma união da igreja e do Estado. Por isso que a Bíblia chama como a abominação desoladora, né? Porque lembra que Deus nunca permitiu que as nações tivessem a igreja e o Estado juntos. Ele é o único governo que pode, né? Então, existe aqui uma priorização da separação do governo da religião, né? A religião, a igreja do Estado. E é assim que deve ser. Só que Roma, durante 1.260 anos, e outros impérios antigos também, eles transgrediram essa norma e uniram a igreja e o Estado. Então, a igreja romana, ela não só era
controlava o aspecto religioso, controlava a Bíblia, né, os sermões em latim, ninguém entendia, só o clero tinha acesso à informação, mas ela também controlava os reis da Europa, da mesma forma que Jezabel controlava Acabe, o rei, e também os profetas de Baal. Então, o controle político e religioso. Quando Roma recebe a sua ferida mortal por Napoleão, o que é ferido? O aspecto político, a força política. A religião continua prosperando até os dias de hoje. Tá? É bem isso. E o que será restaurado, então, no final? O poder e a supremacia política. Né? Sim, mas a cura dela, a cura religiosa dela, começa em 1917 com o recebimento do Estado do Vaticano. Ali começa a recuperação dela. A recuperação política também, né? Se a gente for pensar. Porque ela recebe o seu território, né? Novamente. Politicamente, ela tem um território. Território dela, né? E o que acontece em 1989? Ela já começa a conquistar áreas políticas que ela tinha perdido depois da Segunda Guerra, né? Então obviamente, há aqui uma retomada gradual dessa conquista que culminará lá um pouquinho na frente, né? O Gui, eu não sei se me passou desapercebido, mas quando fizesse uma comparação com Apocalipse 17, sendo o 8º reino Roma Papal, as 3 regiões geográficas, então, nesse tempo que está no futuro, né, seria os Estados Unidos, que representa a Palestina, o Egito, que representaria as nações, né, as 10 nações, ou seja, a ONU, digamos, e o terceiro seria a Rússia. A Rússia? Tá, mas não teria, mas o Egito não representa o Sul? Não. Não, né, nesse contexto de Apocalipse de Daniel 11, a gente vê que o rei do Sul ali, né, está associado com a União Soviética, com a Rússia, né? Nós vamos chegar nessa história e ver que em 1989 houve uma primeira parte da retomada, mas a Rússia ainda permanece até os dias de hoje. Então, primeiro há essa necessidade de conquistar o Sul, que é o comunismo soviético, né? A Rússia. E aí o Egito, nesse contexto, como nós já estudamos, na verdade é um símbolo usado para simbolizar as nações. Então, o símbolo ele tem que ser entendido no seu contexto, né? Porque ele pode ter mais de uma aplicação na Bíblia. É a mesma coisa com o leão, que é o exemplo clássico, né? Se você não souber o contexto do leão, você vai achar que o leão pode ser Cristo, mas na verdade é Satanás, que ruge tentando devorar os filhos de Deus. Ou então você vai achar que agora é Satanás, aí você vai lá, o leão da tribo de Judá, e você vai dizer, não, peraí, mas não pode ser Satanás. Então tem que ser dentro do contexto. Mesma coisa o Egito, né? É que são dois personagens, digamos, diferentes, são dois símbolos diferentes, um é o Rei do Sul e o outro é o Egito, né? Por mais que contexto, a gente utilize o Egito para entender o que é o Rei do Sul, que é o ateísmo, né? Não, e interessante é que a religião do Egito e a religião do Rei do Sul é a mesma. Tá? Então você para pensar. Por que a França, o Rei do Sul, em 1798, é comparada ao Egito? Porque ela era imoral, ela era uma nação ateísta, né? Qual que é a religião das nações hoje? E, inclusive, extremamente espiritualistas, né? Hoje a religião das nações é o espiritualismo, né? O ateísmo, né? A imoralidade, a indecência, a agenda homossexual, as ideologias de gênero, tudo é tudo igual, vamos dizer assim, né? A razão, a deusa da razão. Exato. Aquela prostituta, né? Nua, né? Mas, Gui, essa aproximação do Papa com o Oriente já foi feita, né? A aproximação do Papa com o Oriente. Pode explicar um pouquinho melhor a sua observação? Não, ele já visitou, ele já tenta se aproximar da religião, que é outro tipo de religião que tem lá, né? A senhora fala do Oriente Médio ou da...
Pode perguntar. A senhora está se referindo ao Oriente Médio, né, ao Islã, especificamente, ou ao Oriente lá, a Rússia, né, a China? Não, ao Oriente Médio mesmo. João Paulo II já beijou o Alcorão, numa tentativa de reaproximação. O que nós temos que entender é o seguinte, realmente existe essa tentativa de aproximação. Assim como dentro do adventismo você tem liberais e conservadores, dentro do catolicismo você também tem liberais e conservadores. E dentro do islamismo você tem liberais e conservadores. Tá? Dentro do cristianismo, os liberais são aqueles que eles gostam de olhar a Bíblia, seguir a Bíblia, mas para eles a tradição é importante também. Então eles não são dogmáticos com o que a Bíblia diz, com um assim diz o Senhor. Já os conservadores, eles preferem ir pelo um assim diz o Senhor. Tá? Não é diferente dentro do catolicismo e do islamismo. Quem são os conservadores islâmicos? São os chamados fanáticos, radicais, extremistas. Por quê? Porque o Islã, ele explicitamente ensina os seus adeptos que eles devem fazer a Guerra Santa e os princípios envolvidos na Guerra Santa. Né? Então é explícito essa. Então aquele que imagina você lá nascendo naquele contexto e você olhando a palavra de Deus, né, entre aspas, e você vendo ali, eu tenho citações, eu posso pegar aqui para você se eu achar, citações do Corão explícitas onde ele é ordenado você matar os hereges. Tá? Então você vai dizer, bom, assim diz o Senhor, né? Mas aí você tem o outro lado e diz, não é bem assim, você tem que olhar no contexto atual, né, e etc. Então sempre vai haver esses dois lados. Então o que acontece na minha leitura? Roma, essa aproximação se deu ao lado liberal islâmico, aos islâmicos liberais. Por que eu digo isso? Porque o que a Bíblia ensina é que existe uma razão que Deus levantou os muçulmanos. Em Apocalipse capítulo 9 você encontra essa razão. E essa razão é para que trouxesse juízo e destruição a Roma. Aqueles gafanhotos que saem do abismo, eles são levantados como uma ferramenta de castigo para uma igreja apóstata. Essa é a função do Islã desde então. E desde então, olha as cruzadas, o que foi as cruzadas. A história das guerras em Constantinopla, as cruzadas, o Império Otomano, a pedra no sapato para o papado, que foi, e continua sendo para as nações europeias. E o século XIX, por mais que esfriou um pouquinho, os otomanos, os turcos, continuaram sendo um problema para o Ocidente. Alguma coisa mudou? Não, nada mudou. Continuam sendo essa pedra no sapato até hoje. Quem? Os conservadores, os radicais, os fanáticos, né? Que querem levar o pé da letra. Tá certo? Então essa aproximação houve, mas houve do lado liberal, né? Daqueles muçulmanos que são mais liberais, que não querem comprometer, né, a paz com seus vizinhos por ideologias mais radicais e extremistas, né? Agora eu pergunto para vocês, né? E quando um povo começar a dizer que o sábado é o dia do Senhor e o mundo inteiro dizer não, domingo é o dia escolhido, vocês vão querer ir contra todo mundo? E você vai dizer, não, mas está escrito na Bíblia. Eu estou sendo aqui, está escrito. Foi mudado. Aí quem é que vai ser o radical? Quem é que vai ser o extremista? Dizer, não, mas aqui assim diz o Senhor. Né? Então, assim, eu entendo dentro dessa lógica, né, que hoje eles são os extremistas, e claro, com razão. Né? Agora, vai chegar um momento em que os pacificadores, filhos de Deus, que simplesmente querem liberdade para adorar no 7º dia da semana, vão ser os
perturbadores de Israel e do mundo. E vão ser chamados extremistas radicais. Então, quando a gente começa a olhar dessa perspectiva, a gente vê, quem são os liberais dentro da Igreja Católica? O Papa atual, ele é liberal. Os jesuítas católicos, a ordem dos jesuítas são os liberais. São aqueles que estão conectados com as revoluções. Tá? São aqueles filósofos que apoiaram as revoluções. E são aqueles que, no dia a dia, são liberais, bebem, fumam, etc, etc. Eu sei porque a B trabalhava com os jesuítas. Quem são os conservadores dentro da igreja? É o outro lado, é o lado da direita, né, que estaria representado pelo Papa João Paulo II, ou Ratzinger, né, o atual Papa. Então, notem que nós temos 2 papas hoje. Pela segunda vez na história, nós temos 2 papas reinando ao mesmo tempo. Um papa conservador e um papa liberal. Né? Então, a Igreja Católica ela está dividida nesse momento. É só você fazer um Google aí no YouTube e começar a pesquisar. Você vai ver como que os católicos fiéis estão indignados com esse Papa e com as políticas que saem muitas vezes de Roma. Que apoiam o liberalismo, que apoiam as ideologias. Se não fosse a direita católica, o Papa já teria aprovado casamento gay, já teria aprovado celibato, não é celibato, a ordenação das mulheres, como etc, etc, etc. Por que não fazem? Porque existe uma pressão muito grande do outro lado também. Então, notem que o que a gente vê dentro do Adventismo não é diferente do que a gente vê dentro das outras religiões, né? Ô Gui, Fala, Laine. você falou agora aí da ordenação das mulheres, né? Acho que no começo do mês, a gente foi numa reunião de anciãos aqui no IAESC, e aí, lá na reunião, tinha uma das esposas de ancião que estava falando que ela queria muito ser pastora, e ficou questionando por que mulher não pode ser pastora. E aí tinha 2 pastores lá, né? Um do nosso distrito e um outro lá do IAS. Aí ele falou que a igreja está revendo isso e logo vai liberar para as mulheres serem pastoras também. O que você fala disso? Bom, esses dias botaram um vídeo no grupo lá sobre... É um vídeo de apelo, basicamente, né? Logo antes da conferência em San Antonio, Texas, de 2015, onde eles discutiram e votaram sobre esse tema. Né? Então, isso aí vem de muitos anos, tá? Eu vivi na Califórnia, lá é o centro dessa ideologia, né? Eu tenho uma opinião, né, em relação a isso. Eu acho que Deus ele tem uma ordem nas coisas, existe uma razão por ter essa ordem. Isso não tira o direito das mulheres de receberem por um trabalho missionário, não tem nada a ver com isso. Né? É uma discussão extensa, né? E eu não pretendo entrar nessa discussão agora. Talvez num segundo momento a gente possa estar falando sobre isso. Tá? Mas eu vejo você, pela Bíblia, eu pelo menos consigo entender que Deus ele tem uma ordem, né? Ele tem uma ordem dentro da família, existem funções específicas para o marido, para a esposa, né? Isso não diminui nem aumenta um ou outro, simplesmente são funções diferentes. Tá? Ellen White foi uma ministra, ela recebeu por todo o trabalho que ela fez, mas ela nunca foi ordenada como pastora. Ela era uma obreira, ela era uma assalariada, né? uma empregada da conferência, pregava muito mais do que muitos homens, escrevia muito mais do que todos os homens, e tinha um ofício e tinha um salário. Né? Então, eu acho que por trás disso aí existe também uma agenda ideológica. Né? Então, existem outras questões aí por trás dessa agenda de
de ordenação dentro da Igreja Adventista. Tá? Eu queria ler para vocês alguns textos do Corão aqui, tá? Para vocês verem. No livro de Sura, capítulo 2, verso 98, diz assim: Alá é o inimigo dos unbelievers, daqueles que não acreditam. Aí no verso 161 diz assim: sobre os infidéus está a maldição de Alá. Tá? No capítulo 2, verso 191. Matem eles onde quer que eles sejam encontrados. Que eles fujam de lugares, de fora desses lugares. Estou tentando traduzir aqui simultaneamente. Slay them wherever you find them. Matem onde vocês encontrem. And drive them out of the places where they drove you out. Então, que eles sejam expulsos dos lugares que eles expulsaram vocês no passado. For persecution is worse than slaughter. Porque a perseguição é pior que a chacina. Ou seja, é melhor matar todos, né? E aí, coisas terríveis, né? Deixa eu ver se encontro um outro aqui. Lutar é uma obrigação para você, as much as you dislike it. Mesmo que você não goste, é uma obrigação você lutar. Também, Sura, capítulo 2, verso 216. E aí, capítulo 3 diz, os mártires entram no reino de Deus. E aí vai, tá? Tem vários aqui. Eu não vou ficar lendo essas coisas, mas se você vai ao pé da letra e você vai ver a interpretação e o contexto, que é importante, nós vemos um contexto, né? Mesma coisa, o Antigo Testamento é cheio de coisas que Deus falou, mas você tem que olhar dentro do contexto. Mas você olha o contexto, você vai ver que existe uma guerra santa aqui pregada por Maomé, e é por isso que a Bíblia descreve essa filosofia, essa religião, como gafanhotos com rabos de escorpião que saem do abismo. E a fumaça deles enegrece o sol, o ar, né? Causando que uma terça parte dos homens sejam atormentadas, né? E, de fato, esse foi o propósito deles, né? E é o propósito ainda nos dias de hoje. Tá bom? Essas leis de Maomé, do Alcorão, há duas correntes. A primeira delas é exatamente esta, que eles copiavam, eles escreviam tudo aquilo que Maomé fazia. Inclusive, ele tinha várias mulheres, inclusive uma delas tinha 13 anos, então por isso que eles hoje acham que eles têm o direito de ter várias mulheres. Uhum. Quando ele faleceu, houve uma outra corrente que eles acharam que não era exatamente assim, que eles deviam se basear mais naqueles sonhos que Maomé havia tido e não naquilo que ele fazia num determinado momento, porque a circunstância o requeria. Uhum. Aí, no caso, por exemplo, né, Mátios, é porque eles estavam em guerra. Uhum. Né? Então, dentro do Islã também há essas duas correntes bem fortes, né, que são os xiitas e os sunitas, né? Uhum. Exatamente por causa disso. Então, não é só a Igreja Adventista que é dividida. Exatamente. E agora, esses dias eu estava olhando, as pessoas cada vez estão mais assim, soltas, né? E se soltando cada vez mais com essa questão das ideologias, né? Agora, até que ponto em que momento você traça uma linha e diz, não, daqui não se passa, né? Porque a Tinesa acabou de mencionar isso e por isso eu lembrei. Eu trabalhei com uma muçulmana que ela casou com 12 anos. Foi obrigada a casar. Agora, dentro da nossa sociedade, isso é inaceitável. Isso é chamado o quê? Pedofilia, não é? Então, onde que você passa a linha e você diz, bom, aqui é pedofilia, mas para a cultura deles não é. Então, se você quer aceitar tudo mesmo, aceitar casamento gay, né, casamento
entre, sei lá, tantos gêneros diferentes que eles já criaram hoje, qual que é o próximo passo? Bom, você tem que começar, porque pode ser terrível aos nossos olhos isso. Uma menina de 12 anos ter relação com um velho, mas para eles é, vamos dizer assim, normal. E aí? Onde é que está a linha divisória? Então, esse pessoal que fica promovendo essas baboseiras aí, eles não se dão conta que uma hora vai pegar o pé deles, entendeu? It's gonna bite them. Normal para os homens, né? Porque as mulheres sofrem um monte. Exatamente. Você acha que isso é terrível? Então, tá para passar no Senado, aqui no Brasil, tá? Uma nova lei onde permite pais casarem com filhos. O incesto. Mães casarem com filhos, entendeu? Pois é. Então, isso é terrível também. É uma abominação. Isso aí a gente sabe, pelas histórias e profecias que a gente tem estudado, as consequências do incesto. Então, onde é que você coloca a linha divisória? Então, se você não tem a Bíblia como a norma moral, na verdade, você tem que aceitar tudo. Porque aquilo que é moral para mim pode ser imoral para você e vice-versa. Nós estamos chegando num ponto em que as pessoas querem novidade, elas querem ter a sua vida motivada por alguma coisa diferente. Só que o diferente já não está mais sendo diferente, não está mais bastando. Né? Não tá, antes eram as drogas davam alucinação, e aí as pessoas tinham aquele adrenalina, já não tem mais isso. Então, elas estão inventando coisas como essa dos pais e os filhos, assim, que a gente se apavora, né? Se horroriza. Para o mundo que eu quero descer, né? Como diz. Mas, na realidade, o buraco que tem no coração delas não vai se fechar, não vai suprir por essas novidades. Vai cada vez ficar maior, entendeu? Isso não é novidades, né? É novidades para essa geração. Mas olha toda a decadência dos impérios no passado, todos eles se depravaram moralmente. Sim. Então, Satanás sabe o traço e o percurso. Né? E a razão que ele ataca tanto a sexualidade humana é porque ele não pode reproduzir, ele é assexuado, ele não procria. É inveja, pura inveja e ciúmes, e por isso que a família é amaldiçoada e desestruturada. Né? Então ele sabe que os descendentes dos santos, e os santos vão repopular o céu, o terço de anjos que foram atrás de Satanás serão repopulados, repovoados pelos santos da terra. Né? Então, são coisas assim, olha, é triste você ter que criar uma criança num sistema que nós vivemos, né, na atualidade. A decadência moral, a perversidade, é uma coisa assim que, ainda bem que a gente não vê, né, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Se a gente ficasse procurando essas coisas, a gente acho que, não sei, não é bom, não estou dizendo que tem que fazer, pelo contrário, quanto menos olhar, melhor, porque daí você não fica pensando e imaginando aquilo ali, né? O problema começou realmente lá no Gênesis, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou o DNA dele em Adão e Eva. Uhum. E Satanás não pode fazer isso. Quando Deus disse, crescei e multiplicai-vos, sejam fecundos, uhum. Essa fecundação já passaria, já receberia o DNA de Deus. Uhum. Então, o que Satanás procura fazer é exatamente isso, já que ele não pode produzir e reproduzir, ele tenta fazer isso através da imposição. Eu não posso, então, reproduzir, mas então eu vou destruir, né, essa capacidade que vocês têm. Então, Exatamente. por exemplo, quando uma criança nasce e ela encosta no peito da mãe e já procura o seio, isso é o DNA de Deus. Uhum. Quando uma tartaruga nasce e o ovo é chocado e ela abre o ovo e vai procurar o mar, quem é que colocou isso na tartaruga? Ou depois de vários anos ela volta para aquela mesma praia.
Entende? É, Quer dizer, exatamente. isso é o DNA de Deus, né? Aquela parte que Satanás não pode tirar de ninguém. E a busca pelo prazer é exatamente essa, é a tentativa de destruição desse DNA. Se vocês acham que é sempre homem e mulher, não. Agora pode, homem, mulher com mulher, com criança, seja lá com quem for. Não deixa de ser um ataque à criação humana. Claro É que o é. terceiro sexo, né? Exatamente, pelo prazer. Pelo prazer. Também não Uma Inês, eu queria entrar na conversa, mas de maneira alguma polemizar. Eu não estou dando resposta, estou procurando respostas. Por isso, o que eu vou falar aqui agora, não me entendam mal, por favor. Nós vivemos numa época que nós estamos sob o domínio do pecado, vamos dizer assim, por 6.000 anos. Irmã, dá para falar mais perto? Eu não consigo ouvir nada que a senhora fala. Desculpe. Dá para falar mais perto do microfone? Dá para ouvir agora? Acho que é porque eu estou sem microfone. Dá para ouvir melhor? Agora tá melhor, irmã. Obrigada. Eu quero dizer assim, que eu não quero que os irmãos me entendam mal. Eu não estou dando respostas, eu estou procurando respostas. E eu queria aproveitar essa reunião para colocar alguns pontos, como eu vou repetir, procurando respostas. Nós sabemos que nós estamos vivendo sob o domínio do pecado há mais de 6.000 anos. E a irmã estava falando em DNA. Os irmãos acreditam que, por conta desse domínio do pecado, nós sabemos que a terra já está maculada, né? Os mares, os ares, a terra, a natureza humana. Sim, sim. Vocês acreditam que, de alguma forma, muito do que acontece hoje não vem de uma transmutação genética? Sim, sim, obviamente. São tendências, nós herdamos tendências dos nossos antepassados. Agora, não é porque eu herdei uma tendência ao alcoolismo que eu vou me tornar um alcoólatra. Exatamente. Porque o meu pai bebeu, o meu avô bebeu, minha avó, todos eram... Né, e aí, claro, a carga genética, ela já vem distorcida, deturpada com essas hereditariedades, mas isso não me torna um alcoólatra automaticamente, né? Né, irmão? É. Não é porque eu nasci com essa tendência a ser... Exato. Vamos citar um outro exemplo aí. Estelionatário, que eu vou continuar praticando esse delito, vamos dizer assim, né? Exato. Ou a própria tendência homossexual, vamos dizer, né? Vamos dizer que você tem várias pessoas na sua árvore genealógica que tiveram essa prática, vamos dizer assim, alimentaram esse prazer e essa tendência durante muitos anos. Você acha que a genética, não, é óbvio que vai ser modificada e aquilo ali pode ser passado, tá? Pode ser passado. Obviamente, aquilo ali não vai te transformar automaticamente num praticador ou numa pessoa que pratica o homossexualismo. Você pode ter uma tendência a vários pecados, né? Mas isso não te torna necessariamente alguém condenado a viver sob aquela maldição, vamos dizer assim, né? Eu não são as minhas palavras. A Bíblia, ela é muito clara com relação à homossexualidade e ela chama a homossexualidade um pecado. Então, não sou eu que vou definir o que é pecado, não. Eu vou à Bíblia, eu simplesmente falo o que a Bíblia ensina, a forma que eu leio, né? Mas então, você está dizendo que o homossexualismo ele é hereditário? Ele pode ter uma tendência hereditária também. Tá? Ele pode ter, obviamente, o meio que você vive é muito mais, um fator muito mais pesado do que qualquer hereditariedade. Por exemplo, se eu tenho hereditariedade ao tabaco ou ao alcoolismo, mas eu cresço numa família adventista que busca pela reforma da saúde, obviamente o meu meio é muito mais forte do que qualquer hereditariedade. Agora, se eu tenho alguma influência no meu meio, alguma coisa, alguma disfunção, aí talvez aquela
tendência genética apareça. É a mesma coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre epigenética. Epigenética é uma ciência fabulosa, ela mostra que você pode ativar e desativar os teus genes baseado no teu ambiente, no teu estilo de vida. Então, isso mostra que os genes eles sofrem uma influência muito grande ao convívio, ao ambiente, às situações emocionais que você acaba passando pelo seu dia a dia. Tudo isso vai exercer uma influência e pode desativar genes bons e ativar genes bons, ou pode ativar ruins e vice-versa, entendeu? Então, por exemplo, o que faz de um paciente canceroso? Qual é a diferença de um paciente que tem câncer, que as células se multiplicam o tempo inteiro, para um paciente que não tem câncer, se todos nós, naturalmente, produzimos células anticâncer, que atacam essas células problemáticas, né? É justamente isso. Então, a epigenética ela é uma ciência que demonstra que você pode ter aspectos genéticos aí, mas o teu ambiente também está muito, muito ligado àquilo que você vai acabar demonstrando, né? Então, assim, é um assunto complexo para a gente, em algumas palavras aqui, mas existe, eu acredito, irmã, que existe uma forte evidência de que existe uma tendência genética que é hereditária, sim. E a ciência mesmo está demonstrando, tentando justificar, né? Ah, ele nasceu assim. Não, não, não. Não é que ele nasceu assim. Ele pode ter nascido com alguma carga genética que, dependendo, né, da situação, do ambiente, pode desencadear algum sentimento, alguma emoção. É a mesma coisa o alcoolismo, né? Mesma coisa. Porque eu tenho alunos que são homossexuais, tá? E eu pergunto, mas como aconteceu? De que maneira? Quando não, a resposta que eles me dão é o seguinte: eu nasci assim. Pois é. Não nasce assim. Eu nasci assim. Mas é a lavagem cerebral que é feita, né? Mas o meio onde se vive, claro, isso influencia muito no estilo de vida que eu quero ter. Óbvio, óbvio. Sabe? Os amigos que eu vou escolher, enfim, eu acho que isso tem uma influência muito grande. Isso vai definir para que lado que eu vou pender. Nós conhecemos... É muito difícil você falar assim, geneticamente é possível. Nossa, nós temos... aí tem que entrar no outro campo também, né? Exatamente. Nós temos dois irmãos, amigos, univitelinos. São iguais, são idênticos. Mas cresceram em ambientes bem diferentes. Tiveram estímulos diferentes. Um é hétero e o outro é homossexual. E aí? Quando uma pessoa diz, eu nasci assim, nada mais é do que a culpa tentando se eximir da própria consciência. É claro que é. Basta... porque ela pode escolher não ser assim. Tipo, uma pessoa mulherenga, um cara mulherengo. Pô, meu pai era mulherengo, eu nasci assim, eu não vou mudar nunca. É a mesma coisa. Exatamente. As pedras clamam, porque tem canais aí, tem redes sociais, enfim, canais aí, a Juliana Ferron, o pastor Eliezer Domini, né? Que apresentam esses casos, pessoas que não vou dizer se curaram, mas decidiram se libertar, né? Decidiram mudar de rumo. Então, isso aí, essa história de que nascer assim, não fecha, né? Não cola mais. Tentando prosseguir dessa maneira, né? É mais cômodo você continuar. Eu nasci assim, não tem mais jeito mesmo. Eu vou continuar assim, eu gosto de ser assim, não mudar é muito difícil, né? Qual foi a onda anterior a essa onda homossexual? Era a onda da fornicação. Começou pelo ataque ao casamento. Casamento, né, isso é coisa antiga. A gente vai se juntar agora. Porque a gente se junta e se não der certo, a gente já parte para uma próxima.
Então é o amor livre, né? O amor com vários, liberado, é tudo liberado. Né? Então, assim, eu nasci assim, eu tenho essa tendência de ficar pulando de parceiro em parceiro, e aí vai. E aí você vai justamente o que a Tia Inês falou, justificando o teu comportamento com algo que não é minha culpa, é culpa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, que me deram essa carga e eu sou assim. Então assim, não há transformação, não há cruz para carregar, não há sacrifício, destrói a Bíblia, destrói o Evangelho, não precisa mais de Jesus. É isso que o diabo quer. É impressionante Sim, como a promiscuidade... Opa, desculpa. A promiscuidade faz parte disso, né? Total. Impressionante, porque é vários parceiros, é vários colegas, é a droga, tem várias, tem pessoas que te fornecem, então tudo é promiscuidade, tudo não é nada, não é uma coisa assim, eles não têm um comportamento unilateral, não, é um parceiro só, vou ficar só com ele o resto da vida, que nem nós no casamento, né? Não existe isso, não existe essa fidelidade que nós temos. E qual é a figura de linguagem que Deus usa quando Israel começou a fornicar contra as nações, se prostituir com os assírios, com os filisteus? É a mesma figura de linguagem, né? Tanto é que ele diz para Osés, vai lá à casa com uma prostituta. Quero ver se é bom. Vai lá ver se é bom para tosse. Porque o que Deus fez, ele casou com uma mulher, uma nação que se prostituía à direita e à esquerda com outras nações, né? Olha, é triste dizer, mas a nação adventista, ela não está tão longe disso. Anda fornicando e se prostituindo com muitas outras denominações, né, buscando outros ares, outras experiências que não são prescritas por Deus, né? Todos nós nascemos com a tendência para o pecado, né? Claro. E nós sabemos a força que nós temos que fazer para nos separar do mundo, para nos tornar santos. É a mesma coisa, sair da zona de conforto. Exatamente. Quando as pessoas dizem que eu nasci assim, não precisa, ou o homossexualismo é normal, é natural, Deus tem que aceitar, o que eles estão por trás dizendo? Que você não precisa vencer o pecado. Que quando Jesus voltar, ele vai te mudar, ele vai te transformar. É a mesma teologia. Você não precisa se esforçar para vencer. Não há essa cooperação com Deus. Você aceita Jesus e continua nas seus pecados que você gosta tanto. Esse é o evangelho que eles pregam. E outra coisa, Gui, Satanás ele está preocupado em destruir duas instituições, a família e o sábado. A família está sendo destruída agora, né? Com tudo isso que está acontecendo que a gente está falando. O próximo é a destruição do sábado que a gente estava estudando, que tem a ver com Roma papal e tudo isso. Então, exato, é um processo que já começou mostrando que essa é a primeira etapa, né? E a segunda etapa está por vir, né? Exatamente, né? E quando você olha a história de Elias e Acabe e Jezabel, que é um símbolo dessa história que nós estamos falando, é a mesma coisa. Ele ataca no casamento primeiro, né? Acabe se junta com uma bruxa, Jezabel, um jugo desigual, uma coisa que Deus não aprovou. Então é um ataque ao casamento. E aí depois é o ataque à lei de Deus, no nosso caso, o sábado. Então não é diferente. É bem isso mesmo. É a mesma estratégia com uma roupagem moderna. Legal, bacana a conversa. Tá bom, gente? Já passou aí 1 hora do fim do nosso estudo e a gente nem percebeu. Vamos orar, então. Obrigado, Senhor, por essa chance tão entusiasmada aqui de nós discutirmos essas questões atuais à luz da Tua Palavra, tentando entender a Tua vontade e como que o Senhor ainda tem o controle da situação em Tuas mãos. Sabemos que o Espírito Santo tem se retirado, que a maldade, a desgraça está cada vez aumentando mais, mas sabemos que o Senhor tem um povo, que o Senhor tem preparado um povo aqui para ser levantado como estandarte, para que a terra possa ver Cristo nesse povo
e ser atraída àqueles que ainda buscam por Ti. Que possamos ser numerados dentre esses, que sejam exemplos, que sejam bandeiras vivas, epístolas vivas, que caminhando entre os homens, e que possam atrair aqueles sinceros à verdade da Tua palavra. Nos ajude nos nossos estudos e agora na semana que se iniciará em breve, que possamos vencer pelo sangue de Cristo e ser exemplos onde quer que formos. Abençoa cada um aqui e nossas famílias também aqui representadas, em nome de Jesus. Amém.